Bom dia! Bom dia, amados! E aí, pessoal, segundona, como é que vocês estão, hein? A gente aqui tá nos recuperando, né? Essa segunda onda aí, a terceira onda da Covid pegou a gente ficou bem ruinzinho em casa, até nossa voz ainda tá voltando, então meio fanho ainda. A gente não quis gravar justamente porque tava um tossindo, o outro espirrando, coriza. E aí a gente falou, não, vamos nos recuperar direitinho pra gente voltar, fazer aquilo que Deus nos pede, né? Mas não é de qualquer jeito, né? Justamente. Como a Thalita disse, hoje o Evangelho traz exatamente isso, né? Que o Evangelho não é marketing. A gente não pode ficar passando, transmitindo o Evangelho, levando o Evangelho de qualquer jeito. Precisa haver uma preparação para isso. É verdade. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre marketing e Evangelho. Opa, vamos lá, voltamos. Então, o evangelho de hoje é um evangelho bem interessante, aliás, eu adoro esse evangelho porque está na minha área, né? É um evangelho muito conhecido. Exatamente. Então, meu amor, sem mais delongas, qual é o evangelho de hoje? Hoje o evangelho está lá em Marcos, capítulo 1, versículo de 14 e 20, e nós vamos destacar o versículo 14 e 15, que nos diz assim: Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Hoje é aquele caminho que Jesus trilha ali no Mar da Galileia, chamando, né, todas aquelas pessoas que ele queria estar do lado para ser o quê? O apóstolo dele, né, que desse continuidade ao que João Batista vinha fazendo. Jesus terminou agora esse tempo de natalidade, esse tempo festivo. Hoje nós entramos no primeiro dia do tempo comum, né? E nada melhor do que um tempo comum, Jesus nos puxar, né? A atenção, eu falo a rédea, mas é rédea mesmo. A atenção da gente para dizer que o tempo se completou, né? E a gente precisa nos converter para crer no Evangelho. É isso aí. E como é que você trabalha o teu coração? Aliás, antes de falar a palavra coração, né? E como é que você vai receber esse Evangelho? É pelo teu coração. Como é que está teu coração? Teu coração está realmente convertido? Teu coração está realmente aberto para a palavra de Jesus? Será? Porque é o seguinte, se não tiver convertido, se não tiver realmente aberto, tá aí preparado para atender, para acolher a palavra de Jesus, vai entrar aqui e sair aqui, ó. E aí é justamente isso que o Evangelho fala: convertei-vos, né? Não adianta você crer para você se converter para crer. Você tem que crer para se converter. Porque aquilo vai se tornar parte da sua essência. Exato. Você vai caminhar no que Jesus nos pede. É difícil, porque o mundo está aí para fazer marketing do Evangelho, como diz o Gustavo, conforme a necessidade de cada um. Né? Jesus nos pede, Jesus é muito claro e a gente fala isso o tempo todo. Né? Ele quer que a gente leve o Evangelho à frente, ele quer que a gente evangelize as pessoas. Só que a gente precisa ter uma preparação para fazer esse evangelho, para evangelizar as pessoas. Não é simplesmente a gente pegar a Bíblia, ler aquele achei essa partezinha aqui, essa frasezinha legal, vou levar para as pessoas que estão ali na rua. Não é assim, gente. Porque uma frasezinha, exatamente, uma frasezinha, se você pegar uma frasezinha, ela pode sair do contexto geral daquele texto.
e aí não adianta nada do que você está fazendo. Aliás, você pode até prejudicar aquela pessoa. Você pode levar dúvida para aquele coração, entendeu? Que está ali aberto, querendo ter a palavra, mas chegou de uma forma errada. E aí só você pode prejudicar, esse coração pode fechar as portas. E aí, meu amigo, vai ficar difícil de abrir de novo, viu? E a gente fala assim que esse evangelho é um evangelho muito pontual, né? Porque Jesus sai pregando, né? Jesus está ali e quando ele fala, claro, ele é iluminado, ele tem o Espírito Santo todo ali, o Pai, para poder falar as palavras certas para a pessoa certa, né? E é à luz desse evangelho que nós temos que nos preparar. Porque ele quer fazer não só de João, Mateus, Pedro, né? Os pescadores de homens, os pescadores de almas. Né? Ele quer fazer a mim e a você. Todo mundo pescadores. Só que antes a gente precisa sim ter essa maturidade de nos abrirmos ao que o Evangelho do Senhor nos diz. Né? As propostas que Deus nos dá. A gente fala assim que o Gustavo, a gente cansa de repetir nos nossos evangelhos comentados, que a Bíblia nada mais é do que a nossa receita de bolo. Se a gente quer respostas para a nossa vida, não há nada mais atual do que o Evangelho. O Evangelho nada mais é do que anúncio da Boa Nova. É isso mesmo. Né? Então, galera, vamos levar o Evangelho para as pessoas. Vamos continuar evangelizando as pessoas. Mas se preparem antes. Leiam, estudem, sabe? Vejam o que você pode realmente estar levando para aquelas pessoas. Até porque uma pessoa está precisando de uma palavra diferente da outra. Então se preparem antes de fazer isso. Tá? E aí eu puxo um pouquinho a sardinha para nossos irmãos evangélicos, né? Porque eles têm uma preparação muito boa da Bíblia. Eu fico orgulhoso quando eu vejo um irmão evangélico, porque em Mateus não sei quanto, em Lucas não sei quanto, ele diz assim, ele diz assado, e ele vai e interpreta aquela palavra. É muito bonito quando as pessoas sabem. Tá? Vamos lá, antes de criar a treta, tem muitos irmãos católicos que fazem a mesma coisa, tá? Mas a gente vê com mais frequência entre os evangélicos. E isso eu acho muito bonito, tá? Então, a gente tem que ter esse nível de preparação para a gente poder evangelizar as pessoas. A gente precisa ter esse nível de entendimento, sabe? Esse nível de sabedoria, sabe? Assim, primeiro o teu coração tem que estar aberto, tem que crescer 100%, para depois você levar isso à frente. Beleza? E anunciar a Boa Nova, anunciar o Evangelho, nada mais é do que nós estarmos também em comunhão com Deus. Isso aí. Né? Porque anunciar a Deus é sermos, né, imagem e semelhança para o nosso próximo. Isso aí. Né? As nossas atitudes, o nosso dia a dia, ele tem que ser pautado naquilo que a gente acredita e naquilo que Jesus faz na nossa vida, que é a transformação através da Boa Nova. Né? Essa Boa Nova que quer transformar tantas outras realidades e tantas outras vidas. Né? É a Boa Nova que vem dar refrigério para nossa alma, nos acalmar e dizer que a gente tem um Pai que cuida da gente a todo instante. Né? Dizer que nada está perdido, que é só seguir o caminho que vai nos levar a Ele. É essa Boa Nova que Jesus nos pede, que nós anunciemos, que nós nos convertemos, para que a gente, de fato, né, alcance o prêmio maior que Ele quer para cada um de nós. Beleza? Beijo pra vocês, a gente se vê amanhã. Desculpa aí pela voz fanha, a voz nasalada, né? Parece que a gente tá falando pelo nariz. Mas ó, galera, vacine-se, tá? Vacine-se, porque a gente só passou tranquilo porque a gente tava vacinado. É muito importante, tá bom, galera? Se cuide. Jesus dá inteligência para fazer coisas boas. Então que a gente possa usufruir de toda essa maravilha que tá aí, que a gente possa passar por mais essa e bem, né? Isso aí. Beijo pra você, a gente se vê amanhã. Beijo grande. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, bom dia.